Olá! Sejam bem-vindos a mais uma leitura e mais uma meditação dentro do propósito de 40 dias de leitura da Bíblia Sagrada, seguindo o programa Está Escrito. E hoje nós vamos ler ainda no livro de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 12, é uma passagem sobre a cura de um leproso. Vamos ler? Já pegou a sua Bíblia? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5, localiza o versículo 12. A cura de um leproso. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes curar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Eu quero, seja limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas, vai, disse Jesus, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhes sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para lugares desertos e ali orava. Somente até aqui. Amém? Muito bem. Se você está acompanhando todas as leituras desde o início, você vai notar que nós já lemos uma leitura semelhante. Nós lemos no dia 8 de janeiro, no livro de Marcos, capítulo 1, do versículo 40 ao 45, esta mesma passagem, esse mesmo fato, e descrito quase que igual, né? Idêntico às palavras, a situação descrita exatamente do jeito que está descrito aqui em Lucas. E por que isso acontece? Você vai notar que isso acontece porque muitas das vezes a mesma história ou o mesmo fato ocorrido foi relatado pelos discípulos de uma forma diferente. Então, Marcos citou essa passagem e agora Lucas citou essa passagem novamente. Amém? Como nós já meditamos sobre o fato, né, de o leproso desejar ser curado, procurar Jesus e ser curado pelo Senhor Jesus, eu não vou me ater nesse fato. Eu vou me ater apenas no versículo que diz que Jesus, porém, retirava-se para os lugares desertos e ali orava. Veja no versículo 15 que diz que a fama do Senhor Jesus estava se propagando, né? E assim como as pessoas ouviam falar do Senhor Jesus, vinha também aquela curiosidade de conhecê-lo. Então, muitas pessoas vinham procurar Jesus por curiosidade, né? Porque era uma novidade, porque era algo que todo mundo estava falando, né? Sobre aqueles ocorridos. Um jovem pregador, né? Um novo pregador que está curando os enfermos, libertando as pessoas endemoniadas, pregando a palavra de Deus. As pessoas começavam a ter um nível de interesse por Jesus muito grande, a ponto que aqui a palavra diz a sua fama, né? A sua fama estava se espalhando e ajuntava-se muita gente para o ouvir. Nós já vimos aqui em outras passagens relatado multidões para o ouvir. Cidades paravam, tudo para dar atenção ao que o Senhor Jesus estava ensinando. E onde estava o segredo do Senhor Jesus?
É sobre isso que eu gostaria de pontuar, né? Meditar nessa passagem de hoje. É maravilhoso, né? Uma doença como a lepra é algo muito, como que eu posso dizer assim, terrível. É uma doença que hoje ela tem tratamento, mas muitas das vezes não tem cura. E naquele tempo não tinha nem tratamento. As pessoas eram literalmente condenadas à morte em vida e retiradas, afastadas da sociedade. Elas tinham que conviver umas com as outras em lugares ermos, distantes das cidades, muitas das vezes sem qualquer tipo de infraestrutura, sem qualquer tipo de cuidado, proteção. E literalmente essas pessoas elas eram excluídas da sociedade e empurradas, né, para fora da cidade para morrer, porque elas se tornavam como, não sei nem uma palavra para determinar, né? Elas se tornavam como uma escória da sociedade, uma pessoa que ninguém queria ter por perto. E a cura de um leproso era algo maravilhoso, era algo que era impossível, um milagre. E diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus curou vários leprosos, né? Tem uma passagem que diz que 10 leprosos vieram ao encontro do Senhor Jesus e ele curou os 10 leprosos ao mesmo tempo. 10 leprosos. Então veja que as pessoas estavam vindo buscar a solução para as suas vidas através do Senhor Jesus. Mas vamos meditar no versículo 16. Qual era o segredo do Senhor Jesus? O segredo do Senhor Jesus é que ele sempre se retirava para lugares desertos para ali buscar a face de Deus, para ali orar, para ali ele buscar a comunhão dele com o Pai. Naquele momento que o Senhor Jesus estava orando e buscando a Deus, era naquele momento que ele se fortalecia espiritualmente para ele ter condições de levar à frente o seu ministério. Eu tenho aqui uma Bíblia de estudos e eu vou ler o comentário, tá? Sobre essa passagem. Diz assim: mesmo sendo o Filho de Deus, o Senhor Jesus priorizava a sua comunhão com o Pai acima de qualquer outra necessidade. Ou seja, a prioridade do Senhor Jesus era a comunhão que ele tinha com Deus Pai. Ele, como Deus Filho, a prioridade dele era manter e estreitar o laço de comunhão que ele tinha com o Pai. Diz aqui, Lucas deixa isso bem claro em várias passagens, inclusive neste trecho, quando o Salvador se retirou para orar, apesar da multidão que foi ao seu encontro para ser curada e liberta. A excelência do ministério do Senhor Jesus estava na estreita intimidade que ele mantinha com Deus. Se este tempo dedicado à oração era tão importante para o Salvador, imagine para nós. Muito, muito forte, né? No entanto, há servos de Deus que têm feito justamente o contrário, priorizam o exercício da obra de Deus em detrimento da intimidade com Ele, como se o trabalho que executam suprisse a sua necessidade espiritual. Porém, quem serve sem se preocupar em manter a comunhão com o Senhor, declara explicitamente que depende apenas de si mesmo e, por isso, cedo ou tarde, fracassará. São palavras fortes, porém é um alerta, né? Vamos ficar com essa palavra, vamos meditar, né?
você que é cristão, você que muitas das vezes tem uma responsabilidade na sua igreja, independente do ministério que você representa. Você ali, você pode ser um pastor, você pode ser um presbítero, um diácono, você pode ser uma dirigente de um grupo, você pode simplesmente ser uma pessoa que é membro, né, daquela igreja, mas você também colabora com o serviço da obra de Deus, independente da posição que nós temos, ou do cargo que nós exercemos na igreja, independente de tudo que nós apresentamos como serviço a Deus, ou seja, o que a gente faz na igreja, independente de qual seja a sua função, nós aprendemos com o Senhor Jesus que a coisa mais importante é priorizar a nossa comunhão com o Senhor e priorizar a nossa busca a estar em intimidade com Deus em todos os momentos. Nós não temos condições, não podemos confundir o fazer, né, o que a gente faz, com quem nós somos. Quem você é mais importante do que o que você faz. E o que eu sou, o que você depende intimamente da nossa comunhão com Deus. Ou seja, que nós possamos também colocar como prioridade o nosso tempo de qualidade em fazer o que nós estamos fazendo. Ler a palavra de Deus também é buscar a comunhão com Deus. Ler a palavra de Deus e meditar e orar, né? Como nós aprendemos. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando nós lemos a Bíblia, Deus está falando conosco. Então, nós temos que ser pessoas equilibradas, temos que ser pessoas conscientes, temos que ser pessoas inteligentes espiritualmente. O cristão, ele não pode viver uma fé desequilibrada. Na vida cristã, tudo é equilíbrio. Entre o fazer e o ser, tem que haver esse equilíbrio, né? Entre você fazer a obra de Deus e você estreitar a sua comunhão com Deus e você criar, né, tempo de qualidade para que você possa estar lendo a Bíblia, meditando na palavra de Deus, orando, jejuando, buscando a presença de Deus, nós precisamos priorizar essa busca da intimidade com Deus. Temos que fazer a obra de Deus? Temos. A obra de Deus é importante, muitas das vezes exaustiva, tem muita coisa para se fazer na igreja e dentro da obra de Deus, muita coisa para ser feita, porém, nós temos que lembrar que Jesus ele nos deu o exemplo em tudo. E uma coisa que nós vemos ao longo do Evangelho, que o Senhor Jesus ele sempre, nos momentos mais importantes, momentos mais cruciais, o que ele estava fazendo? Ele estava orando, buscando a Deus, ele estava muitas vezes se isolando dos discípulos, se ausentando dos demais, e ele ensinou, ele falou: quando você quiser conversar com Deus, quando você quiser orar, entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto e fala com seu pai em secreto, porque o teu pai que ouve em secreto, ele vai te ouvir e ele vai te recompensar. Então, vamos ficando por aqui. Amanhã eu te aguardo para mais uma meditação dentro deste programa Está Escrito. Até amanhã.